Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Atos dos Apóstolos. Podem sentar, fiquem à vontade. Somos agradecidos a Deus por essa oportunidade de estarmos junto com os irmãos, repartindo, na realidade, o que Deus colocou tanto no meu coração, como no coração da Kátia. Amém, Kátia? Amém. Eu estava ouvindo os louvores e agradecendo a Deus por estar aqui nessa noite. Porque grande é a oportunidade de estar na casa do Senhor. E essa reunião, ela não é uma reunião terapêutica. Ela não é uma reunião onde a gente vem para se sentir bem, onde a gente vem para ouvir um louvor, ouvir algo, como se fosse uma palestra, e sair daqui nos sentindo melhor. Essa reunião é uma reunião onde Deus se manifesta. Amém. Onde Deus ele tem poder para se manifestar através dos vasos, através das nossas vidas. Mas nós precisamos ter a disposição no nosso coração. Quantos corações dispostos nós temos aqui nessa noite? Amém? Então, a mensagem que Deus colocou no nosso coração não é uma mensagem que nós estamos acostumados a pregar juntos. Porque normalmente a gente gosta, o desejo do nosso coração é sempre pregar para casais, falar referente coisas que compõem uma família, o lar, tudo aquilo que a gente enfrenta de barreiras lá no nosso lar. Mas não foi essa mensagem que Deus nos deu. E nós estamos aqui para falar exatamente aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Amém, queridos? E para isso, nós vamos estar abordando hoje um assunto que aconteceu através da vida de Paulo e de Silas. Deus ele se manifesta através de visão. E para que a gente possa entender o que aconteceu, eu selecionei um versículo, que está em Joel 2, 28. O versículo nos diz assim: E depois derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Isso significa que Deus ele se manifesta através de visão. E hoje nós vamos estar abordando a visão que Deus deu a Paulo. Deus deu uma visão a Paulo. Um homem da Macedônia pedindo ajuda para ele. Então Paulo, como obediente, um fiel, obediente a Deus, pegou e saiu em viagem missionária para a Macedônia. Obedeceu aquela visão, Deus direcionando ele a ir à Macedônia. Amém, queridos? E nessa viagem, e durante a trajetória, ele teve oportunidade, quando chegou lá, de libertar uma jovem escrava que estava ali, possessa, há vários anos, possuída por um espírito mau. Um espírito de adivinhação. Onde os seus senhores, aqueles senhores que eram quem dominavam a vida daquela jovem, tinham benefício de receber dinheiro, porque as pessoas vinham ali, buscavam naquela moça alguma adivinhação. E Paulo e Silas passaram por ali e tiveram a oportunidade de libertar essa jovem. Só que em função disso, em função da libertação que houve na vida dela, eles foram levados aos magistrados, que os mandaram para a prisão. Mandaram Paulo e Silas para a prisão por eles estarem ali obedecendo uma visão de Deus. Complicado de se entender, né? Mas nessa noite Deus vai nos dar um entendimento. Amém, queridos? Ele vai nos dar o entendimento que quando Deus tem um propósito para salvar uma família, quando Deus tem um propósito para chegar em algum lugar, não existem barreiras. Amém?
Glória a Deus, irmãos. Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quero fazer menção dessa palavra para ter como base nessa mensagem que Deus colocou no nosso coração, pois creio que muitas famílias que estão aqui vão sair daqui abençoadas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 23 ao 36, diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo as portas da prisão aberta, tirou a espada e quis se suicidar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, dizendo: Não te façais mal algum, pois todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já o dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Amém? Palavra de Deus. Podemos ver essa história, do qual a Kátia já introduziu, para nós sabermos que através de uma grande dificuldade, Deus também se manifesta. Quantos creem assim? Amém? O título dessa mensagem que Deus nos deu: Quando Deus tem um propósito, não existem barreiras. Glória a Deus. Por mais que a situação era contrária para Paulo e Silas estarem dentro de uma prisão fria, escura, sendo açoitados, levando chicotadas ali do carcereiro, Deus estava com eles. Amém? E dentro dessa história, nós vamos aprender junto nessa mensagem muitas lições para que nós, como família, saímos daqui edificados com essa palavra. Amém, queridos? Amém. Nesse contexto, primeira coisa que vem na nossa cabeça, como seres humanos: injusto. Muito injusto o que aconteceu com Paulo e Silas. Porque eles haviam obedecido uma visão. Eles estavam ali em obediência, não é mesmo? Eles estavam ali naquele lugar em obediência a Deus. Quantas vezes nós nos perguntamos, não é mesmo? Estamos ali no nosso lar, viemos ao culto, somos cristãos e acontece alguma adversidade. E daí nós nos ficamos perguntando: por que, Senhor? Por que isso acontece comigo? Se eu obedeço a visão, a tua orientação, eu tenho ouvido a tua palavra, eu tenho ouvido tudo aquilo que tu tem dado como ordem para a minha vida, para a vida do meu cônjuge, nós temos andado em união, mas algumas vezes acontecem algumas coisas que parece que estão saindo de percurso, não é mesmo? Mas existe propósito também na adversidade. Paulo e Silas se encontravam num momento muito difícil. Eles tinham duas opções diante deles.
olhar para a situação de dor, porque aqui na Bíblia nos contou que eles foram açoitados e então presos. Então eles chegaram, além de chegar na prisão, eles chegaram feridos, eles chegaram machucados, com dor. Eles poderiam o quê? Ter mergulhado na dor. Ter mergulhado naquela dor, naquela situação, naquela circunstância de adversidade. Mas a palavra nos diz que à meia-noite eles iniciaram a adoração. E é uma das primeiras lições que Deus vai nos mostrar. A lição que o louvor liberta. Amém? Verso 25 e 26 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Tremendo isso, né, irmãos? Eles escolheram adorar e orar a Deus no momento da adversidade. Sabe por quê? Porque eles tinham Deus no coração deles. Eles sabiam que Deus não ia permitir nada acontecer para eles, porque eles adoravam a Deus todos os momentos. Creio eu que nessa viagem missionária eles estavam louvando a Deus. Creio eu que quando tiveram o encontro com essa menina, do qual nós mencionamos antes, onde eles foram tremendamente usados por Deus através de uma oração, onde eles deram uma ordem para aquele espírito imundo que estava naquela menina. Eles deram uma ordem em nome de Jesus, que aquele espírito se afastasse dela, e ela foi liberta. Olha como é bom nós receber uma ordem, uma palavra direcionada por Deus, por homens chamados para fazer a sua obra. Amém. E esse homem e essas mulheres que Deus tem chamado nessa geração estão aqui na UAD também. Amém? Só que nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Amém. Então nós aprendemos a primeira lição, que o louvor ele liberta, não é mesmo? E o louvor que nós estamos falando aqui, não é somente quando nós chegamos aqui e temos esse grupo maravilhoso, que nós amamos tanto, que somos como irmãos aqui, né? Nessa casa, a casa de Deus, uma casa, uma família. A família preciosa que foi cantada aqui antes, somos nós. Amém. Nós somos uma família, a família de Cristo. Amém? Mas o louvor que liberta é aquele louvor lá no momento de adversidade. Lá no momento de dor. Às vezes nós estamos lá no nosso lar e ficamos ali colecionando pensamentos. Os boletos estão chegando, as coisas estão apertadas, ou a enfermidade bateu na minha porta, ou a minha família não está com a estrutura que eu gostaria, meu esposo não é bem como eu queria, as atitudes dele não são bem como eu gostaria que fosse. E nesse momento nós começamos a murmurar. A murmuração é contrária à adoração. Quando nós começamos um processo de reclamação, temos tantos motivos para reclamar, não é mesmo? Se nós formos olhar, nós podemos listar todos os motivos que nós temos diariamente de reclamar. Hoje está tão quente, amanhã está tão frio. A comida estava salgada. Gostaria de ter tal coisa, eu gostaria de fazer tal viagem. Vamos reclamando. Mas se nós, em vez de reclamar, nós começarmos a adorar, aleluia, nós vamos ver a poderosa mão do Senhor fazendo aqui, como foi lá na prisão. E as cadeias foram libertas. Aleluia. Todos nós temos cadeias, sabia? Cadeias que nos prendem. E essas cadeias, exatamente essas cadeias que Deus quer hoje nos libertar. Mas nós precisamos ter um coração disposto. Porque às vezes nós nos apegamos a uma cela. Porque ali a gente se sente protegido. Estranho falar isso, né? Mas é. Mas a nossa proteção, ela tem que estar em Cristo, não em uma cela. Em uma cela muitas vezes mental, em uma cela emocional, em uma cela que nos traz até uma segurança. Eu vou para o meu quarto chorar, desesperada. Ai, que bom, ali eu me sinto protegida, porque eu estou desesperada sozinha.
Não é essa a nossa proteção. A nossa proteção está em Cristo. Aleluia. E essa noite Ele vai nos mostrando a cada lição que nós vamos aprender através do que vivenciou Paulo e Silas naquela prisão. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que aprendemos junto com Paulo e Silas nessa prisão é a lição da luz da palavra de Deus, irmãos. Temos que nos tornar crentes que meditam na palavra dia e noite. Amém? É a palavra que vai nos trazer a luz. É a palavra que vai nos confirmar muitas das nossas respostas que temos pedidos a Deus. Porém, precisamos ter esse hábito de abrir a palavra de Deus e meditar nela, dia e noite. Amém? Amém. Às vezes pedimos tantas coisas para os nossos filhos, né? Mudanças para os nossos filhos. Queremos que os nossos filhos vão bem no colégio. Queremos que os nossos filhos se comportem na igreja. Mas eu quero dizer a todos aqui que os nossos filhos dependem do nosso ensinamento para com eles. Assim como nós falamos no louvor, o louvor é a arma poderosa contra todas as batalhas espirituais, irmãos. Vocês sabiam disso? Por isso, nós aqui aconselhamos a todas as famílias aqui começar a ter esse hábito de ter louvores dentro dos seus lares. Amém. Para que os nossos filhos comecem a introduzir isso no coração deles, para que lá na frente eles não venham se desviar dos caminhos do Senhor. Muitos perguntam para mim: pá, Maurício, como que a Maiara canta assim? Como que a Maiara? Eu disse: irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus foi tão bom conosco, porque a Maiara nunca botou os olhos numa novela. Por quê? Porque lá em casa a gente decidiu não fazer isso. A gente decidiu buscar o Senhor. Ah, Maurício, mas então tu não olha? Olho, mas eu seleciono, junto com a minha esposa, muitas coisas que entram lá dentro do nosso lar. Por isso, irmãos, nós temos sim que selecionar o que nós estamos assistindo. Nós temos que selecionar o que nós estamos nos alimentando. Nada é melhor do que a palavra de Deus para trazer um refrigério para a nossa alma. Amém? Então essa segunda lição da qual Deus nos dá em cima dessa mensagem é meditarmos na palavra de Deus. Ela é a luz para o nosso caminho. Amém? No verso 27, a palavra diz assim: acordando o carcereiro e vendo a porta aberta da prisão, tirou a espada e quis se suicidar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te façais nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha que tremendo, irmãos. A luz chegou para o carcereiro. Os louvores foram entoados, mas se vocês perceberem aqui, o carcereiro não se acordou não com os louvores. Sabe como ele se acordou? Quando o terremoto bateu ali e as portas começaram a se abrir, e o barulho naquele momento era muito grande. Aí sim o carcereiro se acordou. O que aprendemos junto com essa passagem? Que muitos às vezes estão dormindo e precisam sim passar por um terremoto para que se levante e olhem para cima e creia que existe um Deus que pode todas as coisas e que pode nessa noite entrar com provisão na tua casa, na tua vida. Quem sabe você já começou a refletir nessa mensagem: poxa, é verdade. Tem situações da qual eu preciso ser chacoalhado mesmo, para que essa mudança entre na minha vida. Amém? Assim como o Maurício falou, né? O carcereiro não foi despertado através do louvor. Não foi o louvor que atraiu ele, né? Muitas vezes nós vemos pessoas que vêm no culto e são atraídas pelo louvor, e é pela palavra, mas especificamente na situação do carcereiro foi em desespero. Ele buscou a salvação no momento de desespero da sua vida, no momento que ele não tinha saída, no momento que ele tentou até contra a sua própria vida. Ele estava a ponto de desistir, porque naquela época, se o carcereiro permitisse que um prisioneiro fugisse, ele pagaria
a pena daquele que fugiu. Imagina, havia fugido toda a cadeia. Ele estava morto, porque ali dentro tinha pessoas que teriam pena de morte, teriam penas longas, e ele ia ter que pagar a pena de todos aqueles que fugiram. Então ele se desesperou. Se desesperou tanto que achou melhor, eu vou tirar minha própria vida, já que eu vou morrer mesmo, não é mesmo? Quantas vezes nós já nos sentimos assim no decorrer da nossa vida? Já que está tudo errado mesmo, vou chutar o balde, vou fazer um monte de coisa errada, não é mesmo? Ou talvez, minha vida não tem mais sentido, agora está tudo acabado, né? Eu sei que, se for perguntar um por um aqui, ou aquele que pode estar assistindo, já se sentiu em desespero em algum momento da sua vida, onde tu pensou assim, agora chega, não tem mais o que fazer. Da onde vai vir o meu socorro? Mas naquele momento, Paulo e Silas se posicionaram em posição de compaixão. Por que Paulo e Silas se compadeceram? Eles poderiam ter fugido também. Foi Deus que proporcionou que as portas caíssem. Foi Deus que permitiu. Eles poderiam ter se escapado também. Mas eles viram ali um projeto de salvação. Foi o mesmo carcereiro que havia batido neles. E assim mesmo eles agiram com compaixão. Não tire a sua própria vida. E veio como luz para a vida do carcereiro. E o que mais? Além de não permitir que ele tirasse a própria vida, trouxeram a salvação para ele. E além da salvação para ele, para a casa dele, para a família dele. Então, muitas vezes nós ficamos contemplando aquele ente querido, ou aquela pessoa que a gente tanto ama, ou aquele vizinho que a gente já convive há tanto tempo, ou tudo que nos rodeia, e fica pensando assim, meu Deus, a pessoa está se destruindo. Aonde ele vai chegar? Vai chegar no fundo do poço. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque quando Deus tem um propósito, não existem barreiras. Não existem barreiras. Porque Deus é lá onde estavam as trevas. Aquele lugar estava em trevas. Não existia nada em pé. E Deus se fez presente naquele lugar e trouxe tamanha salvação. Não importa se tu tem visto tanta treva ao teu redor. Não importa se tu tem visto tantas coisas adversas ao teu redor, brigas, contendas, porque as famílias estão sendo, sim, atacadas por isso. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não descansa. Ele não descansa. O projeto maior dele é destruir as famílias. Extinguir a família da sociedade. Mas nós estamos indo contramão. Nós estamos indo contramão. E vamos levar, sim, a palavra que traz vida, a palavra que traz salvação. Porque os nossos filhos estão sendo criados no caminho do Senhor. E aquilo que foi semeado dentro do coração deles, ninguém tira. É promessa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por isso, temos que também nos decidirmos a fazer a diferença onde nós estivermos. Nós não podemos olhar as dificuldades alheias e ficar indiferente com certas situações do qual Deus nos apresenta. Nós não podemos mais ser crentes que não fazem a diferença onde nós estivermos. Creio, irmãos, que depois que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos agentes de transformação. Amém. Na sociedade do qual Senhor, nós vivemos. É verdade, Jesus. Deus tem nos levado em montes de lugares, não é verdade? Deus tem te colocado em certas situações que você olha e pensa assim, poxa Senhor, nunca imaginei estar aqui nesse lugar. Mas creia que é Deus que está te enviando para aquele lugar. Amém. Creia que é Deus querendo te instrumentalizar para a obra dele. Amém, Jesus. Pois todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E a vida eterna é para todos aquele que crê, irmãos. Olha essa lição poderosa que vamos aprender junto com Paulo e Silas. Olha a fé que esses homens tiveram. Eles poderiam ter olhado para esse carcereiro e pensado: poxa, esse cara aí me bateu, esse cara aí me encheu de vergonhas no meu corpo. Mas não, eles viram o quê? O projeto de Deus. Verso 30 e 31, a palavra diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É noite de salvação aqui nesse lugar. É noite de vidas, de famílias serem salvas e transformadas pelo poder de Deus. Amém? Mas não é por causa de um Maurício, da Cátia, dos pastores, não. É porque a palavra de Deus nos ensina a isso. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Que aí sim, Ele vai fazer uma reforma na nossa casa. Ele vai começar a fazer algo diferente na nossa casa. E sempre quando falamos em reforma, lembramos do quê? De muito trabalho. Não é verdade? Quando começamos a fazer uma reforma no nosso lar, tira daqui, bota para lá, levanta aquela poeira, tirando coisas do lugar, aparece tanto lixo, tantas coisas. Não é assim mesmo? Eu quero crer, irmãos, que naquele momento, a vida desse carcereiro estava assim. Estava conturbada. Pois imagina você, ele cuidando desses presos há quantos anos, que teve que trazer a família dele para o próprio trabalho. E ali os filhos foram criados, e ali eles foram vendo a vida deles daquela maneira, mas Deus tinha um projeto também naquela família ali. Pois através de uma adversidade do nosso irmão Paulo e Silas, missionários, pregadores do Evangelho, que libertaram uma moça, foram parar na prisão, olha o que Deus fez. Entrou com salvação na casa do carcereiro, amém? Então vamos ser, nós também, assim como Paulo e Silas, pregadores do amor de Cristo, nos lares lá fora, que necessitam tanto da nossa palavra de salvação, amém? Glória a Deus. Então é assim, de alguma forma, Deus sempre chega no nosso lar. Chega no teu lar, chegou no meu, e vai chegar em tantos outros lares. Mas nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus, assim como Paulo e Silas estavam atentos e tiveram essa visão, e foram fiéis à visão de Deus. Algumas vezes Deus nos dá a visão, mas não é aquela que nós desejamos. Não é aquilo que nós estamos esperando que Deus nos fale. Deus nos diz: vá por aqui. Nós viemos ao culto, Deus fala claramente, porque Deus tem falado claramente nesse tempo. Porque Deus tem se manifestado de forma muito clara e expressiva. Mas mesmo assim, nós tentamos ficar em dúvida, porque não é aquele o nosso desejo. Hoje nós vivemos um tempo de satisfação. Eu só vou fazer aquilo que me traz alguma satisfação. Fazer algo em benefício do outro? Não. Viver em função de alguém, tentando fazer esse alguém feliz? Não. Sou eu que preciso ser feliz. Eu preciso ser satisfeito. Não é mesmo? Mas quando Jesus vem, assim como entrou no coração daquele carcereiro que com fé perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele estava encurralado, ele não tinha mais saída. Algumas pessoas terão que ser assim, quando se sentirem encurralados. Outros podem ser através do que estão ouvindo. Aquele que está ouvindo essa mensagem agora. Amém. Essa mensagem não chegou em vão aí. Ela chegou com o endereço marcado. Aleluia. Não espere se sentir encurralado. Vem no amor. Vem
Vem através daquilo que tu tem ouvido. Existe um Cristo que morreu por mim e Ele me amou primeiro. Vem, não espera. E é isso que o carcereiro fez naquele momento. Ele poderia ter dito, não, vocês estão loucos, eu vou prender vocês e vou entregar vocês novamente. Não, ele disse, o que eu faço para ser salvo? E o que foi que eles fizeram? Eles mencionaram, aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador. Não existe outro. Não existe outro caminho. Ele é o único caminho que nos traz salvação. Mas o que acontece muitas vezes? Viemos à igreja porque queremos nos sentir bem. Deus diz assim, durante o culto fala contigo. Você tem que fazer uma visita para alguém. Você tem que ir lá na casa do fulano. Você tem que, essa mensagem tem que chegar lá na casa do ciclano. Mas o que nós fizemos? Não. Está tudo tão bom. Eu não vou entrar na luta do outro. Queridos, Deus está chamando. Não é tempo mais de esperar. Amém. Não é tempo de esperar. Precisamos sim proclamar esse evangelho. Esse evangelho que traz a salvação. Amém? Como é bom nós estarmos na direção de Deus, né, irmãos? Como é bom quando Deus começa a falar aos nossos corações para trazer para fora algumas coisas que ainda não foram resolvidas. Assim como a Kátia falou, eu sinto algo da parte de Deus aqui, que tem muitas correntes aqui se quebrando. Aleluia. Eu sinto um ambiente espiritual aqui, irmãos. Sim, Senhor. E eu creio que muitas vidas aqui vão levantar as mãos aos céus essa noite e vão receber um refrigério da parte de Deus. Amém. Amém? Amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus marcou essa reunião aqui para todos que estão aqui. De repente uns perguntam, quem tinha que estar aqui era o irmão tal, quem tinha que estar aqui era a irmã tal. Não, essa reunião foi marcada para quem está aqui nesse lugar, amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom quando o carcereiro vê que a salvação chegou na sua casa através de Jesus. Amém. E quando nós levantamos a nossa mão, pedimos para que o Espírito Santo entre no nosso lar, nós começamos a refletir diferente. Porque antes andava em trevas e hoje anda com o Senhor Jesus. Amém. Amém? E ali trouxe um período de reflexão para esse carcereiro. Pois o perdão começou também a fazer parte da vida desse carcereiro. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo que bateu, o mesmo que açoitou, recebeu um benefício do qual a pessoa que ele machucou. Veja como são as coisas de Deus. E com nós não é muito diferente. Às vezes lá atrás, machucamos algumas pessoas, ferimos alguém e achamos que está tudo certo. A vida vai indo, a vida vai passando. Agora eu aceitei Jesus, está tudo certo, estou na igreja, glória a Deus. Amém, irmãos? Deus nos perdoa sim. Mas tem certas situações que a gente acaba fazendo lá atrás que precisa ser acertada. E nós temos sim que pedir a Deus uma oportunidade para acertar essas situações. Quem sabe vocês veem eu falando agora aqui, começa a gerar no seu coração, na sua mente, alguma lembrança disso. Poxa, é verdade. Eu precisava pedir perdão. Quem sabe para tua mãe, para o seu pai. É uma área que Deus trabalha muito forte, irmãos, na área da libertação. A área de gerações que nós viemos carregando em nossos ombros. Situações mal resolvidas. Existem muitas famílias que se reúnem, dão risadas, têm uma vida social muito linda, mas a vida emocional e espiritual quebrada. Por quê? Porque não há arrependimento, porque não há comunhão de espírito, porque não há libertação. E o verso 33, a palavra do Senhor diz assim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes
lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, e eles todos e os seus. Olha que tremendo, irmão, o projeto. Ele foi lá, lavou as feridas, não é mesmo, Kátia? É verdade. Lavou as feridas de quem ele mesmo açoitou. E logo depois o plano de salvação entrou na vida dele, e ele foi o quê? Batizado. Ô glória! Amém. A salvação chegou naquela casa, irmãos. Amém? Amém. Se formos ver, né? Água. A água que purifica. Essa água que a gente muitas vezes vem com tanta sede. Eu já cheguei com muita sede ao culto. Eu já cheguei com muita sede. Sede para lavar minha alma daquelas circunstâncias que têm me afligido lá fora. Sede das coisas que muitas vezes eu tento compreender, mas não compreendo, porque eu sou humana. Quem sou eu para compreender Deus por total? Deus, ele vai além do nosso entendimento. Ele vai muito além do nosso entendimento, queridos. Porque muitas vezes nós olhamos a situação e nós queremos agir com justiça própria. E a palavra de Deus nos diz que a nossa justiça é pior do que trapo de imundície. Trapo que é usado para limpar feridas. Sabe aqueles trapos que encontram-se lá nos hospitais? Limpam as feridas, aqueles trapos. Essa é a nossa justiça. A nossa justiça é isso. Mas estes 3 homens não fizeram a sua justiça. Paulo e Silas estavam ali feridos, poderiam ter fugido, não fugiram. Olharam naquele homem um projeto de salvação. Paulo e Silas poderiam ter feito com ele aquilo que ele fez com eles. Poderiam ter dito: agora, tu tá aí, né? Então nós vamos te pegar agora. Né? Aquilo que a gente, às vezes, o nosso sentimento, fez para mim, então espera. Né? Esse é um sentimento humano, uma justiça própria. Mas não, eles agiram com atitude de perdão, perdoaram. O carcereiro teve também o seu momento de arrependimento, que foi lavando as feridas deles. Pensa, tu bater em alguém, ferir alguém, e chegar ali, agora vou limpar as feridas que eu mesma causei nessa pessoa. Vou limpar as feridas. O que isso trouxe de benefício para o carcereiro? Um novo nascimento. Aleluia. O coração dele foi limpo, purificado. Foi limpo, lavado. Enquanto ele lavava as feridas, Deus estava lavando o coração dele. Oh, glória a Deus. E Deus se agradou. Ele se agradou da atitude dele. Se agradou e proporcionou para ele e para sua casa um novo nascimento, um novo tempo. Quantos de nós esperamos por um novo tempo? Quantos de nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e dizemos: Deus, onde tu está? Que não pode fazer algo em relação a essa situação. Eu tenho algo para dizer nessa noite. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouco. Porque quando Deus tem um propósito, não existem barreiras. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Nada do que nós estamos vendo acontece sem a permissão de Deus. Meu Deus, Kátia, verdade, mas tem acontecido tantas coisas ruins. Verdade. Se nós formos ver o quadro, nós podemos comparar o quadro do mundo ao quadro daquela prisão. Nós vemos o mundo cada dia mais em ruínas. Não é mesmo? Mas Deus tem um propósito em tudo isso. Amém. Talvez a tua alma esteja desesperada. Você esteja ouvindo essa palavra e pensando assim: não, mas você não sabe a minha situação. A minha situação é pior do que essa que tu está falando. Não, queridos. A situação que Deus nos leva, muitas vezes, em todas as vezes, eu posso dizer todas, Ele sempre vai mandar o socorro no momento certo.
Talvez o socorro está chegando agora, aí, onde tu está, ouvindo essa mensagem. E nesse momento, eu e o Maurício, nós não podemos dizer assim, ou melhor, até podemos. Se Deus nos mostrar, até podemos. Mas humanamente falando, a gente não sabe qual é a prisão que tem te prendido. Nós não sabemos qual é aquilo que tem encarcerado a tua vida. Aquilo que todos os dias de manhã te aguarda ali, ó, diante de ti, dos teus olhos, e diz, ó, estou aqui. Aquele problema, aquela situação, aquela circunstância que te prende, que te aprisiona. Mas existem duas opções, as mesmas que foram dadas a Paulo e Silas. Ou você pode começar reclamando, murmurando, dizendo, não aguento mais. Encontro um amigo, uma amiga, ai, não aguento mais, tem que ver a canseira que eu estou, eu não consigo mais ter motivação, eu não tenho motivação para fazer nada, eu não tenho vontade. Você pode ter essa opção, ou se não, adorar ao Senhor. Isso é tremendo. Adorar o Senhor em meio à adversidade. Talvez as pessoas olhem e digam, meu Deus, aquela pessoa tem um baita de um problemão. E ela está sempre feliz. Olha o Facebook dela lá, porque hoje a capa das pessoas está no Face, não é mesmo? E ela está sempre feliz. Mas é que normalmente nós apresentamos o que até nem vivemos, não é mesmo? Mas hoje Deus quer nos libertar. Aleluia. Assim como eu falei no início da reunião, essa não é uma reunião terapêutica. O desejo de Deus não é que, como eu estou me sentindo bem, o louvor está ficando cada vez melhor, a palavra é muito boa, ai, que bom estar aqui. Não, Ele quer que você leve essa palavra lá para o teu lar. Amanhã, quando você acordar e aquela situação estiver diante de ti, adore ao Senhor. Amém. Diga, Deus, eu sei que Tu está comigo. Deus, faça resplandecer a Tua glória em mim nesse momento. Mesmo que as minhas feridas do meu caminho estejam doendo, deixa eu me alegrar contigo, Senhor. Assim como Paulo e Silas fizeram, eles estavam feridos. Aleluia. E nesse momento, eu quero te convidar a ficar de pé.